Hoje eu converso com um profissional que une profissionalismo, comunicação em diversos veículos de comunicação. Renato Rainha. Renato, eu quero iniciar te dando os parabéns pelo trabalho que você vem executando em Itapecerica da Serra, o destaque aí para o Agenda 1 e pelo Coisas Boas Acontecem Aqui. Com essa iniciativa, você demonstra aí muita habilidade em transmitir a informação, algo que é fundamental diante do cenário. Sua carreira começou em grandes emissoras, você tem uma grande trajetória aí. O que você tem a dizer sobre essa bagagem? Nando, primeiro, obrigado aí pelas palavras, quero parabenizá-lo também pelo seu trabalho, você que tem desenvolvido aí um grande projeto dentro da comunicação, de realizar entrevistas, fazer as coberturas dos serviços da Prefeitura de Itapecerica da Serra, a gente sempre acompanha, está sendo feito com muito carinho, você, toda a sua equipe, parabéns. Cara, eu comecei muito de baixo, comecei com rádios comunitárias, com comunicação verbal, depois de ter uma experiência na comunicação visual. Eu comecei como cartazista de mercado, letrista mesmo, né, com meu ateliê, bem cedo, dos 12 para os 13 anos, eu já desenvolvi esse trabalho e comecei a trabalhar com comunicação visual, depois veio a comunicação verbal, me formando no Senac como locutor, mas eu não tive a oportunidade já logo de cara numa grande emissora, né, eu tive que começar nas pequenas e nas mais modestas e até de alguma forma aquelas que não eram oficiais, né, que eram as rádios comunitárias que estavam buscando a documentação ainda, enfim, foi uma trajetória de muito trabalho, de muito labor, mas graças a Deus a gente superou todas as dificuldades para chegar até uma Nativa FM, uma Band News, né, que foram as rádios que me consagraram e eu pude me projetar um pouquinho mais para o mercado, mas foi de muito trabalho, foi de muita labuta, e a gente sabia, né, desde o começo, fala a gente, porque a minha família, as pessoas que estavam envolvidas nesse projeto de vida, né, porque comunicação é projeto de vida, não é aventura, né, porque a gente tem que se dedicar, a gente tem que abdicar de muitas coisas da nossa vida, quem quer viver mesmo do microfone, que foi o meu caso durante mais de 2 décadas, né, a gente que vive da comunicação, tem que abdicar de muita coisa e a família tem que entender isso. Então, todos entenderam um projeto difícil, mas que seria um projeto muito valioso para todos nós. Então, eu vejo, até pelos números e por onde eu passei, com uma carreira vitoriosa. Eu digo começou já do alto, é porque, como itapeciricano, eu digo isso já com a confirmação de outros que a gente interage. É o contrário, não é alguém que a gente acompanhou aqui em alguma rádio, alguma coisa, e depois chegou lá. É o contrário, as pessoas diziam, né, dizem, ele é de Itapecerica da Serra, porque é algo inegável. Independente do ponto de vista, do posicionamento de vida profissional ou político, as pessoas falam, é um baita profissional. É um dom, né, que você tem aí, e é uma referência para muitos. Quando fala é de Itapecerica da Serra, é nesse sentido mesmo, porque temos em Itapecerica da Serra, tem artistas, tem um exemplo, quando do nada a gente fica sabendo, por exemplo, o ator Rodrigo Lombardi lá, fala, estudou Itapecerica da Serra, isso, no 8 de maio, a Priscila Alcântara, né, quando citou daquela vez. Então é nesse sentido que eu digo, né? Então, quando nós acompanhamos, você já estava lá. Aí fala, é de Itapecerica da Serra? Então, por isso eu falo em nome de Itapecerica da Serra. É uma honra, né? E acompanhar e ver que é possível e que profissionais de qualidade, um talento, tenham reconhecimento dentro do cenário nacional. Por que não dizer mundial, né? São Paulo é o terceiro maior mercado do mundo, né? Hong Kong, Nova York e São Paulo. É o maior da América Latina e o terceiro maior do mundo. Então, a gente pode falar assim do cenário mundial e onde eu fiquei alguns anos, acho 4, 5 anos em primeiro lugar no Ibope de São Paulo, isolado. E a gente liderar o mercado em São Paulo, a gente, de alguma forma, a gente lidera o mercado mundial. É gostoso, cara, quando você é de Itapecerica da Serra, porque isso, além de valorizar o meu trabalho, valorizar tudo que a gente faz, mostra também as nossas origens. Tem pessoas que não gostam de falar que veio de baixo, tem pessoas que não gostam de contar a sua história difícil. Eu gosto de contar a minha história difícil, eu sou nascido e criado no Jardim São Marcos, os meus pais foram pioneiros no Jardim São Marcos, a gente foi para lá, não tinha esgoto ainda no bairro, eu conheço a tubulação do Jardim São Marcos, porque a gente brincava na tubulação de esgoto antes de ligar o esgoto. Quando passou a tubulação, a gente brincava pelos tubos, os mais antigos, e os meus amigos lá das antigas vão lembrar disso. A gente brincava com uma lata de óleo, uma lata de leite ninho, com uma vela dentro, a gente andava pelos túneis ali, pela tubulação
de esgoto antes de ser ligado no Jardim São Marcos. Eu conto que foi com muita luta, eu não nasci radialista, né? Eu posso até ter sido radialista, eh, na origem minha, né, como ser humano, na minha natureza, mas eu não nasci um profissional de comunicação. Eu tive que trabalhar a fono, tive que ler muito, tive que me capacitar, me qualificar. Então, a jornada foi muito difícil. Isso que me trouxe conhecimento para ser o ser humano que hoje eu sou. Claro que todos nós estamos num aperfeiçoamento diário, todo mundo está buscando uma constante evolução, né? Me senti preparado em determinado momento para enfrentar os desafios e cheguei lá. Mas ser de Itapecerica da Serra me dá uma alegria muito grande. Por quê? Porque dentro de Itapecerica da Serra também eu fiquei conhecido porque apresentei o rodeio por muitos anos, né? Com a Nativa FM. E isso me qualificou, isso me trouxe uma experiência, um know-how e me projetou para o mercado dentro da própria cidade. Então, eu sou muito grato ao que a cidade me proporcionou também. Aqui nasci, aqui me criei, aqui vou morrer, não é hoje, né? Para tristeza de alguns, mas eu sou muito grato, sim, ao que a cidade me proporcionou e eu, de alguma forma, tenho que devolver isso, porque as pessoas que gostam de mim em Itapecerica da Serra gostam porque gostam da minha história, não gostam porque sou radialista ou porque sou secretário. As pessoas que realmente gostam de mim é porque sabem o tanto que eu ralei, o tanto que eu ralo, o tanto que eu estudo, o tanto que eu luto e batalho para conquistar os meus objetivos. Renato, você passou de, não deixando de ser, né, mas teve um momento chave aí, você passou de comunicador para secretário de governo. De acordo com o que você já explicou um pouco, né, eu entendo e estudei, fiz a lição de casa, vi, né, um pouco da sua trajetória, mas fala para aquele que está acompanhando como foi esse momento de transição e o que te motivou a entrar para a vida pública, assim, no sentido de gestão municipal. Quando eu me formei em publicidade e propaganda, eu dei foco em marketing político, né? Porque eu queria me capacitar e me qualificar como profissional de marketing político. Eu sou publicitário com foco em marketing político. E eu estudei bastante para isso e fiz algumas campanhas e chegou em 2020, culminou para que eu fizesse a campanha que foi vencedora daquele ano e eu recebi o convite para ser secretário de governo. No momento em que eu recebi o convite, eu estava narrando com o Neto, da TV Band, no canal dele, no YouTube, e era radialista, locutor, apresentador na Rádio Massa FM do Ratinho. E aí, quando eu recebi o convite, porque não foi nada forçado, acho que por merecimento de eu ter feito uma campanha vencedora, e também nada mais justo do que ser convidado, né? Nada mais correto, né? Ser convidado para ser secretário. Eu pensei muito, conversei com o Ratinho trouxe o filho dele, o governador do Paraná, né, o Ratinho Júnior, para conversar comigo lá na Rádio Massa, que na ocasião era na casa do Ratinho. Nós tivemos um café, passamos a manhã dialogando, eu levei o meu caderno, anotei, né, até porque, segundo o próprio governador, ele falou que ele já tinha sido secretário de governo, já tinha passado pelo legislativo, pelo executivo, e poderia me orientar em como conduzir as coisas como secretário de governo. Então, naquele momento, eu senti que eu poderia, sim, me jogar, me atirar, né, me atrever, digamos assim, a ter um cargo no executivo, porque eu fui bem orientado e tinha, né, as orientações do governador e do próprio Ratinho também, que era o meu patrão, como carinhosamente nós chamávamos e chamamos até hoje aqueles que trabalham com o Ratinho, né, o chamam de patrão. E ele me deu essa orientação. Ele falou: oh, é assim que você vai conduzir as coisas. Lá tem ele passou todo o regimento, passou como funcionava a secretaria, porque isso é universal. E aí eu me senti capacitado e falei: aquilo que eu não sei, eu vou aprendendo ao longo do caminho. Eu tive uma rápida experiência de um ano e hoje volto aqui novamente como secretário de governo, um pouco mais maduro, entendendo melhor como as coisas funcionam, né? Porque nem tudo é só tecnicamente falando, a secretaria ela é política e precisa ter esse jogo de cintura, precisa ter esse amadurecimento para que a gente possa conduzir. Então, eu acrescentei a comunicação que eu tinha dentro desse novo segmento, desse novo espaço. Acho que as diferenças são muitas nas questões técnicas, mas são muito parecidas, né? As duas profissões, tanto o agente político quanto o comunicador de rádio, porque você precisa ter habilidades, você precisa se emprestar, se doar, se dedicar. Em alguns momentos você tem que sair, né, daquele momento onde você está para poder esfriar a cabeça também, para poder pensar e articular. Acho que as duas profissões e as duas missões se assemelham muito. Renato,
A gente acompanha sua trajetória aí, nesse período que você contou. Eu também sei que você cresceu em meio a leões, né? Com grandes profissionais que você trabalhou. Você já comentou as experiências que você teve com estes, que não era à toa a exigência deles, né? Quanto ao profissionalismo, ao trabalho. O que você tem a dizer aí como referência, ou algo que marcou na sua vida nesse período em que você esteve com grandes profissionais? Você pode, inclusive, citar alguém que foi um destaque. Eu costumo dizer, ele não é tão conhecido publicamente, mas no meio, no segmento, ele é muito conhecido, é o Marcelo Siqueira, que é o diretor da Nativa FM. Ele foi como se fosse um pai para mim, ele me ensinou coisas técnicas do rádio, coisas da vida também, mostrando o quanto eu precisaria crescer e amadurecer para me tornar um bom comunicador e chegar em primeiro lugar no Ibope de São Paulo. Então ele me instruiu, nos momentos que precisou, ele puxou minha orelha e ele me moldou para ser um comunicador de alto nível e para competir no mercado de São Paulo. Então, o Marcelo Siqueira, sem dúvida, foi o cara primordial e essencial. Eu sempre cito ele na primeira instância. E depois, ao longo da carreira, eu trabalhei com grandes comunicadores. Em 2014, eu tive a oportunidade de trabalhar com José Luiz da Atena, o Datenão, carinhosamente chamado assim, Luciano Faccioli, grande jornalista e hoje um grande amigo que tenho. Tive a oportunidade de trabalhar com o Neto na área esportiva. Milton Neves, também acho que deve ser citado aqui, que me ajudou muito, me protegeu bastante em alguns momentos. Enfim, os grandes nomes, as pessoas que realmente me ajudaram a crescer, né, como homem e como profissional também. Foi uma bagagem e uma trajetória de vitórias e muito interessante. Ricardo Boechat também, o nosso saudoso Boechat, qual cito com muito carinho, né? Convivemos na Band News FM. Então, os grandes nomes do jornalismo e da comunicação no Brasil foram os meus maiores mentores, né? Extremamente técnicos esses profissionais, isso te torna um pouco exigente, assim, nas questões que você Sim. vai lidar no dia a dia, com equipe, você exige um profissionalismo, exige que sejam realizadas as ações com maestria. Isso você entende que muitas vezes é mal interpretado, ou você tem seu ponto de vista, assim, quanto às interpretações por aí? Eu acho assim, as pessoas, tudo que aquilo que é diferente incomoda, a pessoa vai falar que você é metido, né? Ah, ele é metido, ele quer, ele acha que ele é o melhor, ele acha que ele é o cara. Não, não é isso, cara. Como eu fui cobrado demais, eu tenho isso em mim, faz parte da minha essência, né? O querer o melhor. Então, as pessoas que eu seleciono para trabalhar comigo, eu cobro o melhor, mas eu não cobro aquilo que a pessoa não pode fazer. Eu não cobro, por exemplo, que a pessoa fale inglês se ela não estudou inglês. Eu não peço para que a pessoa tenha postura de microfone se a pessoa não estudou postura de microfone. Você cobra porque você já enxergou aquilo naquela pessoa e você quer extrair dela o melhor. Exatamente. Eu falo: "Olha, você pode fazer isso". Eu cobro como cobravam de mim: "Renato, você pode se expressar melhor. Você só não se expressa melhor porque você não faz fono". Aí eu, puxa vida, eu levava sempre as críticas e esses pedidos para que eu pudesse crescer, porque eu via o potencial em mim também. Eu levava na boa. Falo: "Pô, se o Siqueira, que era o cara que mais cobrou de mim. Eu amo o Marcelo Siqueira, que tipo, foi um pai para mim dentro do rádio e fora dele também. Eu falo dele com carinho, mas não foi porque ele passava a mão na minha cabeça em tudo que eu fazia, ao contrário. Eu gosto desse cara porque esse cara me esfregava mesmo, me esfolava. Olha, ele me obrigava a ser melhor todos os dias. Ele fazia com que eu fosse melhor. Então, quando eu cobro de alguém, às vezes eu sou mal interpretado por causa disso. Eu falo, poxa, faz isso e não faz desse jeito, faz daquele. Por quê? Porque eu estou vendo que eu posso extrair o melhor da pessoa. Aí a pessoa fala, ele quer ser melhor do que eu, e não Não, tem ele é nada a ver. metido, ele é arrogante, ele é metido porque eu não faço, ele quer fazer, e aí as pessoas perdem. E não estou falando isso porque eu sou gostosão da comunicação, pelo contrário, eu sou um cara que eu quero aprender todos os dias. Se você usasse aquela frase comum por aí, já diriam que aí pronto, aí que você está sendo egocêntrico, né? Passa por onde eu passei, para você entender e chegar onde eu cheguei, no sentido de conceito como comunicador. Porque eu acho que todas as pessoas podem chegar em algum lugar que almejar. Mas se eu já fui até lá, o teu caminho vai ficar mais leve se eu te ajudar a chegar. Mas o que que as pessoas pensam? Ah, não, ele está querendo mostrar o conhecimento. Não, eu quero mostrar o conhecimento para você ver o caminho que eu passei para atingir aquilo que você precisa atingir. E às vezes você tem que lidar, tipo, eu avisei, tipo, vou esperar ali cair, quebrar a cara, e É, depois eu, né, ser aquela pessoa que fala, eu avisei. Tem um ditado dos mais antigos, quem não ouve cuidado, escuta, coitado. é. É este o Renato Rainha de hoje, é isso? Então,
Eu tento ajudar, cara, eu tento ajudar. "Pô, posso te ajudar a chegar onde você quer chegar? O que que você quer fazer? Fica aqui, vamos conduzir juntos, você vai me ensinar também, eu vou aprender coisas que eu não sei, a gente vai trocar experiências e eu estou no comando, então, assim, claro que vou comandar. Se você está no comando, eu serei comandado e vou opinar nas 2 circunstâncias, nas 2 situações, comandando ou sendo comandado. Mas a pessoa tem que também entender o quanto ela precisa melhorar. Então, assim, às vezes eu acho que as pessoas perdem grandes oportunidades de troca de experiências, de falar: "Puxa vida, eu poderia aprender isso com o Renato", né, ou Rainha, né, não sei como você prefere me chamar, mas enfim, e eu poderia também aprender algo importante e especial com essa pessoa, mas por uma desinteligência emocional, uma desinteligência de qualquer espiritual, não sei, né, como a gente pode classificar, a gente perde grandes oportunidades de crescimento. Então, eu gosto desse intercâmbio, de conversar com pessoas que não tiveram a experiência que eu tive, mas teve uma outra experiência em outro segmento ou até mesmo na vida, que pode acrescentar para mim, do mesmo jeito que tem pessoas, né, que podem acrescentar, assim, de uma forma grandiosa, e eu só tenho que me curvar e falar: "Puxa vida, estou prestes e estou disposto a entender o que você quer me passar", né, mas por uma vaidade que garanto a todos aqui que não é da minha parte, às vezes não dá certo trabalhar com determinadas pessoas, mas isso também não quer dizer que, a gente se odeia, não quer dizer que a gente se detesta, não, apenas não dá certo em algumas situações, né. Quanto a secretário de governo, quais são os maiores desafios desta cadeira, deste posto, né, de É. ser secretário de governo? Cada dia é um desafio diferente, mas eu acho que a gente pode classificar isso e todos os secretários que passaram pela cadeira, esse posto aqui, acho que é algo universal, gerenciar pessoas, gerenciar egos e tentar administrar as habilidades, né, fazer com que as pessoas extraiam o melhor de si, que evoluam, que prestem um bom serviço à população, sem também se deixar levar muito e se desgastar como pessoa. Não adianta nada você ser um bom gestor e ter um desequilíbrio na sua família, na sua casa. Acho que é isso, sabe. A a a maioria das conversas que eu tenho dentro da secretaria é sempre administrar pessoas. As pessoas que têm problemas, com família, que têm problemas administrativos, tudo isso a gente tem que saber gerenciar. Conversar bastante, essa habilidade de comunicador que me fez desenvolver isso dentro da secretaria de governo. Ser uma pessoa que comunica, que conversa, que gerencia problemas, que administra, né, a as brigas internas, coisas pequenas do dia a dia, que a gente tem que saber administrar. Acho que o maior desafio de um secretário de governo é esse aí, ter habilidade para falar a palavra certa na hora exata, estar à disposição sempre do prefeito, do gabinete, para a gente prestar o melhor serviço sem se desgastar e sem se perder no meio do caminho. Quais ações que você destaca da secretaria de governo como ações importantes para a população? São inúmeras tarefas e atribuições da Secretaria de Governo, né? Se nós formos destacar ponto por ponto, eu posso cometer alguma injustiça no meio do caminho e esquecer alguns detalhes, mas vamos por partes que eu vou conseguir, fazer com que a gente contemple todas as pessoas sem esquecer. Se a gente pegar primeiro o departamento de cerimonial, acho que internamente dentro da prefeitura é algo que não vai para a população, mas vem mais interno, porque é um departamento mais administrativo. A gente tem conduzido todas as cerimônias de uma forma magistral, digamos assim. Os nossos profissionais, os nossos servidores fazem tudo com muito carinho, muito empenho. Eu acho que a gente poderia classificar como um dos melhores cerimoniais dos últimos anos, sem desmerecer qualquer pessoa que passou por aqui, por essa cadeira ou por essa secretaria. Então a gente tem feito um trabalho realmente muito bom no cerimonial. Indústria e comércio, a gente está fazendo e desenvolvendo o corredor industrial, junto com a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, tem feito também o programa de estímulo para que o empresário venha até a nossa cidade e encontre as facilidades para que ele possa colocar a sua empresa aqui, colocar a indústria e também o seu comércio através do PED, né, o Programa de Estímulo e Desenvolvimento Econômico da nossa cidade. Eu acho que isso também a gente pode colocar como destaque. A gente pode colocar também como destaque o nosso departamento do PAV, do Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal.
Podemos falar do Banco do Povo também, que gera um empréstimo para o empresário que vem até a cidade de Itapecerica da Serra e às vezes não tem um recurso para fazer um investimento. A gente consegue hoje fazer esse investimento para que esse empresário possa ter esse capital, né, para fazer as coisas girarem dentro da empresa. Posso classificar também o nosso departamento de projetos, hoje muito bem administrado dentro da secretaria, onde a gente coloca os projetos internos, né, a pedido do prefeito Ramon Corsini. A gente consegue desenvolver isso com uma sabedoria e maestria também dentro do departamento. Enfim, são inúmeros, né, cara? Eu não quero cometer nenhuma injustiça, mas acho que assim deu para apontar algumas coisas que a gente faz. O terceiro setor, né, os fóruns, os nossos fóruns do terceiro setor, agora o de acessibilidade, né, mobilidade reduzida e da pessoa com deficiência também, os nossos fóruns que têm atraído as pessoas, a participação no feirão de empregos, levar o correio para o distrito do Jacira também, foi uma iniciativa da Secretaria de Governo com a Secretaria de Desenvolvimento Social. E é bastante tempo, né, que tinha sido tirado dali, daquela região, e agora os moradores do Jardim Jacira contam com o correio ali, que para facilitar, né, descentralizar o serviço. Isso aí eu considero também um grande marco, né. Então, é que como a gente faz tudo com muito carinho, com muito amor, a gente não gosta de exaltar o nosso trabalho, "Nossa, é um grande", mas é um grande feito, né, é um grande feito, e a gente só quer trabalhar, então a gente meio que não para, a galinha bota o ovo e faz barulho e mostra para todo mundo dizendo: "Botei o ovo", né. A gente não faz muito barulho às vezes, e até eu acho um pouco injusto da nossa parte com nós mesmos, né, que poderíamos vender um pouco mais o nosso peixe, o nosso trabalho. Eu acho que o quadro que a gente tem na secretaria hoje, que é o Coisas Boas Acontecem Aqui, é vender um pouco mais do que a gente faz. Isso foi uma importante vitória para os moradores, né, foi um pedido direto do prefeito, né, que tem ali o seu nicho político, né, o Ramon o berço dele é ali, então foi um pedido direto dele para que a gente pudesse conduzir as coisas para culminar na chegada dos Correios novamente ali para o Jardim Jacira. Enfim, a gente está todos os dias trabalhando, todos os dias operacionalizando aquelas coisas que estão paradas, a gente vai buscando as ferramentas e os recursos para fazer andar. E para quem não sabe, a Secretaria de Governo é que recebe todas as solicitações após a sessão na Câmara, né. Vem para a Isso. Secretaria de Governo, explica um pouco para quem não sabe dessa informação. A parte documental da Secretaria de Governo, nós somos encarregados e responsáveis praticamente por tudo que acontece dentro da prefeitura ao lado do departamento jurídico. Então, antes do prefeito assinar, vem a assinatura do secretário de governo. Aí talvez mostre a importância da nossa secretaria. Infelizmente, tem pessoas que não entendem o tamanho desta secretaria e a importância dela dentro do sistema operacional na prefeitura. Então, a gente olha isso, às vezes, com um pouco de tristeza, porque é muito importante. A parte documental, o que passa aqui por dentro de documento todos os dias, né, o departamento jurídico tem um trabalho intenso para analisar papel e mais o sistema, e às vezes pode passar alguma coisa que a gente não vê, mas graças a Deus isso não tem acontecido. Os requerimentos que vêm da Câmara, dos vereadores, né, tudo que eles querem, requerem e indicam, passa por aqui. A gente tem um prazo para responder os requerimentos de 15 dias, as indicações a gente imediatamente já dispensa também aos secretários para ver aquilo que pode ser atendido ou não, aquilo que a gente consegue atender imediatamente ou deixa um pouquinho para depois, para facilitar os nossos trabalhos também, mas da mesma forma contemplar todos os vereadores e todos os pedidos. Então, parte documental e administrativa, Secretaria de Governo. Aqui a gente respira a política. Por quê? Porque tudo passa por dentro da Secretaria de Governo. Às vezes, as pessoas podem tentar encurtar um caminho, passar por fora da secretaria, mas no fim acaba aqui, porque a assinatura final vem para a Secretaria de Governo antes do prefeito assinar. Então não tem como, sabe? Ah, vou levar em tal lugar, leva, mas vai voltar para cá. Porque dentro da lei tem que passar pela Secretaria de Governo, então não tem como não a gente não ficar sabendo, né? Renato, e você acredita que o seu olhar como comunicador ajuda, né, favorece a relação entre a gestão e a população? Ajuda bastante, não só para informar, porque às vezes a pessoa acha que comunicação é você falar, comunicação é você informar. Eu acho que principalmente a minha bagagem como comunicador, como locutor, como publicitário e como marqueteiro que sou, é ouvir.
Eu ouço muito e entendo, porque a comunicação é o que é? Você fala a mensagem, a pessoa entendeu o que você fala, e você está entendendo o que a pessoa está falando. Então, às vezes, você está informando, 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 achando que está arrasando, mas você está ouvindo o que as pessoas estão falando? Porque o bom comunicador, ele tem que ouvir. Aquele cara que fala que é um bom comunicador e quer ser um bom comunicador, se ele não consegue te escutar, ele não é um bom comunicador. Já acabou o conceito aí. Se ele já cria uma disputa, uma batalha com você, sem te escutar, se você fala E, ele entendeu A, se você fala B, ele entendeu C, ele já não é um bom comunicador. Ele pode até se expressar bem com o microfone nas mãos. Ele pode até achar que ele está arrasando, mas se ele não está ouvindo, ele não é um bom comunicador, porque comunicação envolve um monte de coisa, não só falar. Comunicação é ouvir. Eu ouço e falo. Então, assim, só falar não é ser comunicador. Comunicador também é ouvir. Eu acho que facilita muito é a forma como a gente faz o raio-x, às vezes, da opinião pública e leva até o prefeito. Nossa, prefeito, está demais esse trabalho, prefeito. E às vezes o trabalho não está demais. Às vezes precisa melhorar. Então, o infeliz que acha que, por eu estar falando, eu sou um bom comunicador, mas você está ouvindo? As pessoas que trabalham no teu departamento, o que as pessoas acham de você? O que as pessoas acham? Qual que é a visão que as pessoas têm do teu trabalho e da tua personalidade enquanto você caminha pelos corredores da empresa onde você está? Então, assim, o comunicador não é só pegar o microfone e falar. O comunicador é aquele que ouve. Eu comunico, eu ouço, eu interpreto as coisas do jeito que elas são, não do jeito que eu quero interpretar. Eu interpreto a informação do jeito que ela é, e não do jeito que eu quero que seja. Então, às vezes, a pessoa está falando uma coisa, o outro está entendendo outro. Então, o que facilita para o comunicador é que quando você decodifica a mensagem, tecnicamente falando, você vai decodificar aquilo que o munícipe está falando, você leva, extrai a essência daquilo e leva para o prefeito. Isso acho que facilita muito. Prefeito, parece isso, mas a pessoa não quis dizer isso. Ela trouxe isso. E o prefeito analisando, com a sabedoria e inteligência que ele tem, ele olha e ele fala, realmente, parece isso, mas não é não. Então a gente consegue mais acertar do que errar, porque a gente faz a leitura clara e objetiva do que é, e não o que a gente quer que seja, entendeu? Acho que esse é o principal ponto do que a comunicação me favorece e me ajuda muito. E a gente espera que o prefeito ouça, né, Sim. porque esse lado técnico, esse lado profissional é fundamental. Sim, tenho escutado bastante. E às vezes o que é legal, né, cara, do Ramon, do prefeito, que ele tem a minha idade, ele é um cara que viveu a época que eu vivi, então a gente tem um entendimento muito claro, e ele tem uma visão diferente, né, ele tem uma visão diferente. Ele muda muitas vezes as coisas que eu falo, porque ele tem uma visão política muito vasta. O Ramon, ele é muito inteligente politicamente falando. Ele tem ao lado dele um vice-prefeito que também é muito inteligente e chegou até onde chegou porque tem clareza da política. Então, acho que agrega o meu conhecimento técnico na comunicação com o conhecimento político deles. Acho que ele consegue extrair um grande valor em cima disso aí. Rainha, qual a mensagem que você deixa para a população de Itapecerica da Serra e para os jovens que sonham em atuar aí em rádio, TV, publicidade em um todo? Olha, aos munícipes itapecericanos, eu digo o seguinte: eu sou itapecericano da Gema, né? Quando eu falo nasci e me criei, eu nasci em Santo Amaro, né? Mas no dia seguinte eu já estava. Na semana seguinte, eu fiquei uma semana internado, né? Prestes a perder a vida. Então, eu fiquei uma semana em Santo Amaro, mas eu vim para Itapecerica da Serra. Eu sou itapecericano da Gema, né? Conta pra gente aí o que aconteceu ao Eu nascer. eu tomei água da placenta, estava com sede, acho, aí eu tomei água da placenta, aí fiquei, com falta de oxigênio e fiquei internado, uma semana, né. Minha mãe conta que eu fiquei roxinho na hora que eu nasci, não conseguia respirar, enfim. Já chegou enfrentando o desafio então. Já foi desafio, esse foi o primeiro grande desafio, né. E depois vieram outros também, até envolvendo a própria saúde também, acidentes, enfim. Mas numa outra ocasião a gente se estende um pouco mais e conta caso por caso aqui. Inclusive dei uma entrevista para o UOL uma vez, das vezes em que eu quase perdi a vida. Eu amo a cidade, eu amo, eu não vou sair daqui. Então, por amar a cidade, gostar dessa cidade, eu vou fazer o melhor por ela sempre. Eu vou brigar por essa cidade todos os dias, independente se eu for secretário ou não.
quando eu era apenas locutor, né, e não secretário, não digo que ser secretário é mais que ser locutor, mas quando apenas tinha apenas atribuição de locutor na minha vida, minha profissão, eu já vendia a Itapecerica da Serra como a melhor cidade para se morar. Então, em todos os lugares, em todos os shows que apresentei, em todas as emissoras que eu passei, eu sempre fiz questão de falar que eu sou itapecericano. E vou defender a cidade como secretário, tenho esse compromisso com a população itapecericana, com o meu prefeito que me confiou esse cargo, essa cadeira de secretário de governo, então vou defender Itapecerica da Serra, porque amo esse lugar e não tem outro lugar para viver, né. Aqui tem a os meus familiares, tem a minha vida e quero ficar aqui, permanecer aqui. Eu diria que isso a gente percebe, né, porque você tem a sua vida profissional já consolidada, tem portas abertas, a gente sabe disso, Sim. em diversos lugares e você escolhe estar participando da máquina da gestão para contribuir para o município e isso, só nos leva a te parabenizar, né, porque Obrigado. isso é nítido, né, só não enxerga quem não quer, né. É, e assim, modéstia à parte falando, poderia mesmo, cara. Quantas vezes já não me perguntei, né, nos momentos mais difíceis, né: "Pô, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu não jogo a toalha?" Porque eu gosto daqui, cara. E eu falo isso para o Ramon, e o Ramon fala isso para mim também, né: "Pô, a gente gosta da cidade, a gente ama a cidade. Posso ser não ser o melhor secretário de governo da história da cidade, mas vou lutar para ser, cara, porque tenho condições e capacidade para isso, né, e vou lutar sempre pela nossa cidade. Agora você que quer buscar, um caminho dentro da comunicação. Hoje mesmo aprendi mais uma. Todos os dias a gente aprende, né. Aprendi o colocar as cadeiras aqui, né. Você me ensinou hoje e vou levar esse aprendizado, colocar as cadeiras aqui, curvadas uma para outra, para facilitar, porque nós estávamos de frente. Obrigado por esse ensinamento. Então, assim, busquem conhecimento, busquem, se aprimorar cada vez mais, porque o mercado está ficando cada vez mais competitivo. Está um pouco mais fácil a exposição? Está um pouco mais fácil, porque hoje não existe somente rádio e TV, tem YouTube, tem diferentes canais de comunicação, diferentes meios para você se expressar, enfim, mostrar o teu trabalho. Mas busque se qualificar, busque, intensificar os seus projetos com qualidade para que você possa alcançar o seu objetivo. Não apenas se jogue no mercado e se considere o maioral, entre todos e tantos que estão fazendo aquilo que você faz. Apenas se qualifique e busque melhorar constantemente, é isso. Renato, você continua atuando, que você tem um canal no YouTube, né, e lá onde você narra, a gente vê, a gente é acompanhado, assistido inclusive por pessoas que continuam literalmente na área, né, do radialismo, o pessoal da televisão acompanha. Existe um bordão, algo que ficou marcado ali do Renato Rainha? Tem, é o bum clá-clá, né, o bum clá-clá, bum bum bum, clá-clá. O Quem Disse Que Eu Não Vinha, né, muito prazer, sou Renato Rainha. O meu canal é uma extensão do meu trabalho, é a continuação de um projeto de vida que tenho, para ficar um pouquinho mais perto, né, da minha família, ficar um pouquinho mais perto principalmente do meu filho. Querer trabalhar com ele, estar com ele é muito importante, porque acho que é o principal ponto do canal, não é brigar com as grandes como a gente briga, com as grandes emissoras, vencer as grandes emissoras, não, o foco não é esse. A gente consegue vencer, mas o meu foco é estar perto do filhão, perto da família, para a gente poder curtir os momentos, né. Então, passei por grandes emissoras e todas elas, por todas elas, sempre pedi para sair, graças a Deus. Teve uma que eu fui demitido por falta de qualificação mesmo, que era a Mais FM, mas é uma rádio também que não deu certo, né. Mas todas elas eu pedi para sair. Eu falei: "Olha, estou indo para um outro projeto, estou indo para um outro lugar". Todos os trabalhos, aliás, também, até inclusive quando fui secretário, ao contrário do que muitos diziam por aí, inclusive, é dito até pelo próprio ex-prefeito, que ele disse, né, ele pediu para sair. Então, porque por onde a gente passa, a gente tem que deixar portas abertas, por onde a gente passa, a gente tem que respeitar as pessoas, né, por algum momento, em alguma situação, talvez não vai dar certo a gente trabalhar, mas sempre com muito respeito, a gente acaba, desvinculando, né, tirando os vínculos e seguindo em frente, porque acho que o respeito é o que prevalece, é o mais importante de tudo. O meu canal é uma continuação do nosso trabalho, graças a Deus o canal está sendo bem visto por todo o Brasil de forma orgânica, não existe nenhum tipo de patrocínio por enquanto, espero em breve poder fazer, né, melhorando um pouco minha situação financeira, que a gente espera que melhore através do canal, com os patrocínios, as visualizações, e a gente vai investindo um pouco mais no canal também. A gente briga com grandes emissoras, vencemos em algumas situações, em boa parte, né, das situações, a Transamérica, a Band News em todas elas, essa rádio CBN Globo a gente já vence também, a 105 FM a gente já vence também. Então, vencer essas grandes emissoras nas partidas, em sua grande maioria ou totalidade,
é muito bom porque é feito comigo, com meu filho. Anteriormente tínhamos o Kleber Aguirre, que é um grande comunicador, respeitado também no Brasil. Então a gente fazia de uma forma caseira, entre aspas, mas com uma grande qualidade e sem muitos recursos, e vencer grandes emissoras, né, que tem folha de pagamento altíssima, que tem estrutura milionária. Para a gente é uma satisfação imensa mesmo. Renato, você citou aí o filho, eu já ia entrar nesse assunto, né? É muito bonita a maneira como você trata e demonstra seu carinho, seu amor pelo seu filho. Surpreende a todos, né? Eu observo muito isso. Eu não tive, o meu foi tirado de mim, minha mãe estava grávida ainda. Por sorte, né? Eu nasci, minha mãe estava num período de gestação que ela não perdeu, então foi uma história triste. E eu observo muito isso e eu tento fazer com os meus filhos o que eu não tive. Tento ser para ele tudo que eu sei que é importante que um pai seja para um filho. E a gente observa você com seu filho, você tem um carinho imenso, não é exagerado não, você demonstra isso, você inclusive levou ele para o seu canal, né. Então assim, você já parou para pensar nisso, por esse ângulo, como você explica isso, ou é de você? Fala um pouco sobre isso. E lamento aí pela sua, né, perda de não poder ter conhecido teu Isso. pai, né, mas com certeza ele deve estar muito feliz e orgulhoso de te ver, e você também é um bom pai, vejo como você conduz as suas coisas, né, sempre com a família, isso que é o mais importante. Olha que engraçado, né, eu conversava hoje com meu filho, eu falei: "Filho, o meu pai, com a orientação que ele tinha e o conhecimento que ele teve, ele me proporcionou chegar até onde eu cheguei. Ele me mostrava os caminhos da forma dele. Eu fui descobrindo as coisas no meio do caminho, mas ele me ensinou o básico. Meu pai, aí eu falei hoje para o meu filho, o que que o meu pai falava quando eu fui fazer a minha entrevista na Nativa, o meu teste? Ô Rê, vai pisando firme, hein? Pisa firme lá. Era o que meu pai falava. Pisa firme lá. Então eu pegava o ônibus em Itapecerica, né? O ônibus do São Marcos, eu ia a pé do São Marcos até o centro, depois pegava o Pinheiros e ia até o Largo da Batata, depois eu pegava do Largo da Batata até Clínicas, depois pegava o metrô Consolação, descia na Paulista. E o que que era pisar firme para mim? Vai confiante, mas eu não entendia às vezes isso. Meu pai, com o pouco conhecimento que ele teve, ele me passou muita coisa boa. Então, meu pai formou o meu caráter, né? E parte do que eu sou, não na totalidade, mas grande parte foi meu pai que me forjou. E eu estava falando isso para o meu filho, eu tento passar para você o que eu aprendi com meu pai, mas de uma outra forma. A essência não muda. Muda talvez a metodologia, a forma, né? Não vou te proteger, falei para ele hoje, vou te proteger, mas não vou passar a mão na sua cabeça quando você estiver errado. E em muitas situações eu vou deixar você quebrar a cara para você aprender. Eu faço isso com meu filho, eu faço isso com a minha filha, né? Instruo, sempre trago esse conhecimento, passo para eles o que realmente acho que é importante, né? Como caráter, como ser humano, para não haver falhas no caráter, né? Eu acho que você pode errar na vida, mas a falha de caráter, eu acho que isso é inegociável, né, você tem que ter um bom caráter, e aos poucos você vai melhorando tecnicamente naquilo que você se dispõe a fazer. Então eu tento orientá-lo da melhor forma, né, e acho que cada um vai ter o seu livre-arbítrio de escolher os caminhos. E ele tem demonstrado que tem escolhido o melhor caminho, a minha filha também. Eu converso isso muito com a minha mulher, né, que a gente cumpriu o nosso papel, tanto eu quanto ela, nós cumprimos o nosso papel de jogar os nossos filhos, os nossos passarinhos para o mundo. Pularam do ninho, né? O menino fez 18 agora recentemente, a menina já um pouco mais velha tem 21. Então a gente tenta orientar os filhos naquilo da melhor forma, o que a gente acha correto, né, para o mundo. Isso é como tem diversas frases sobre isso, né, você observa a pessoa como ela é nos bastidores, como ela é na vida dela. E isso para mim é básico, né. Você tem filho, você não ser um pai, né, eh, isso daí não é indiscutível, para mim não tem o que falar sobre isso. Tem algo sobre o Renato Rainha que o povo não sabe aí, algo que fala: "Isso aqui é nunca contei", algo assim, tem algo assim? Olha, você sabe que tem muita gente que me conheceu já radialista, né. Tem muita gente que já me conheceu como secretário de governo. Então, algumas etapas vão ficando para trás e as pessoas não conhecem a totalidade da história. Por exemplo, eu fui pintor, eu fui encanador, eu fui auxiliar de pedreiro, servente. Aqui na secretaria, a gente teve que fazer as pinturas, o pessoal da manutenção vem, eu ajudo, coloco a mão na tinta, eles ficam até surpresos, falam: "Não, eu fui isso aqui, eu sei pintar, eu fui pintor, eu sei fazer a função, e eu amo fazer a função". Eu sempre fiz com muito carinho. Então, a história vai se perdendo um pouquinho ao longo dos anos, e é natural que isso ocorra, então as pessoas vão meio que perdendo a referência.
O que o Rainha já foi radialista? Mas ele não é político? Ele não é da política? O Rainha já foi político, ele não é do rádio, então assim, as pessoas vão perdendo, eu às vezes vou me perdendo na própria história, as pessoas vão perdendo a minha história ao longo do caminho. Então é bom lembrar, eu fui ajudante de eletricista, meu pai tinha como função, né, técnico eletricista, ajudava muito meu pai, ele tinha um conhecimento acadêmico vasto, extenso e até poderia ser um engenheiro por ser autodidata, né, ele era um cara que buscava muito se aperfeiçoar. Então ele era um técnico eletricista muito bom e um bom pai também. Então acho que é essa parte da história, que eu fui cartazista, que eu fui letrista, que eu fui pintor residencial, que eu fui auxiliar de pedreiro, que eu fui office boy e depois fui crescendo, fui folguista, não tive um programa já logo de cara, fiquei noites dormindo embaixo de palco para poder amanhecer o dia, eu pegar o ônibus e poder voltar para minha residência, para minha casa, tive as minhas dificuldades e isso às vezes não é dito, não é falado, porque eu acho que não precisa também a gente ficar, né, toda hora contando essa história, então isso acho que boa parte das pessoas que convivem comigo e que me veem às vezes como secretário não entendem o tanto que a gente rala, o tanto que a gente se doa para estar sentado numa cadeira como secretário, porque você pode ter certeza, eu não, quando eu era jovem eu não falei, vou ser secretário da minha cidade, não foi meu sonho ser secretário não, é uma missão, tá aqui, e a gente procura exercer essa função e seguir a nossa missão da melhor forma. Renato Rainha, muito obrigado pela entrevista e por compartilhar um pouco da sua história, sua trajetória com a gente. Você que está acompanhando aí, acompanhe também o canal. Canal Rainha Narra Tudo, canal que a gente faz transmissão ou transmissões esportivas. Eu quem agradeço, obrigado mesmo pela oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, expor um pouquinho de quem é o Renato. Agradeço demais isso, porque a gente entende que todos os meios e canais de comunicação são para divulgar, para propagar, para levar um entretenimento e informar as pessoas que estão consumindo cada vez mais esse tipo de conteúdo. Então agradeço demais, dou valor a todas as mídias, a todos os profissionais de comunicação. Às vezes a gente, de uma forma até injusta, acaba esquecendo de algumas pessoas, mas eu acho que isso não diminui em nada o nosso carinho e sentimento de afeto mesmo por cada comunicador e por cada profissional de comunicação. Parabéns para você, para a Flávia, para o Joy, para todos que fazem parte da sua vasta equipe. E agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você. Nós agradecemos. Acompanhe essa e mais informações através do Jornal Itapeciricano. Alguns vídeos já estamos também colocando no YouTube e você pode acompanhar no Instagram. Tem o Instagram que você está com o Agenda 1. E isso, Agenda 1, a Secretaria de Governo, né, de Itapecerica da Serra, tem o Instagram, governo, _ Itapecerica, tem o meu Instagram também, que é o Renato Rainha Oficial, o Instagram do nosso canal, né, Rainha Narra Tudo, enfim, são esses os nossos canais aí para você acessar. Muito obrigado.